Bom dia, aleluia, Deus nos tem dado vida, estamos cá, glória a Deus, vamos louvar a Deus, amém. Vamos ler um hino. Tudo vai mudar para melhor. Tu vais ver a mão do Senhor, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, e aos seus pés lança teu cuidado. Tu podes confiar no seu amor. Jesus nos amou de tal maneira que deu a sua vida por nós. Deus amou o mundo de tal maneira que deu a sua vida por nós. Mandou o seu Filho amado por nós. Mesmo quando tudo parece impossível, as aparências iludem. Mesmo quando tudo parece impossível e tu não vês a solução, mas o sol continua a brilhar lá em cima e nos está a iluminar. Mesmo quando tudo parece impossível e tu não vês a solução, ainda assim Deus tem um milagre para ti. Por isso vem, estende a tua mão e recebe e agradece. Agora que estamos unidos em Cristo e juntos pertencemos ao Senhor Jesus Cristo, vem cantar esta canção e de coração entregar-lhe o nosso louvor, o teu louvor, o nosso louvor. E o outro a seguir: não importa qual é a tua cor, tu és lindo, pois Deus te criou. A língua que falas não é mais uma barreira para nós que falamos a linguagem do amor, unidos em Cristo, no mesmo Espírito, o Espírito de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Unidos em Cristo, no mesmo Espírito, numa só fé e amor, a uma só voz, num só coração. Proclamemos: Jesus é o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Vamos fazer uma gravação cujo título é Eles não conhecem, nem entendem, porque andam em trevas. Vamos agora dizer que se converterem e receberem Jesus como Salvador, o seu espírito vai nascer de novo, fica outra vez ligado com Deus. Xícara. Em nome do Senhor Jesus Cristo, vamos então ler agora o Salmo 18, o Salmo 82, do 5 até o 8. E o Espírito Santo vai nos ensinar, glória a Deus. Então, o Salmo diz: eles não conhecem nem entendem. Andam em trevas. Todos os fundamentos da terra vacilam. Eu disse: vós sois deuses, e todos vós filhos do Altíssimo. Todavia morrereis como homens, e caireis como qualquer dos príncipes. Glória a Deus, que o Senhor nos ama. E o salmista continua a dizer: levanta-te, ó Deus,
julga a terra, pois tu não possuis pois tu possuis todas as nações, porque andando na carne não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Segundo aos Coríntios 5:15 a 18. Que diz assim: porque andando na carne não militamos segundo a carne. Militar quer dizer combater, porque andando na carne não combatemos segundo a carne, não usamos armas materiais, porque as armas da nossa milícia, as armas com que combatemos, não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas espirituais, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo, destruindo os conselhos. Podem ser de pessoas, mas sempre usadas pelo tal, enganadas pelo tal, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento do tal à obediência de Cristo, e estando prontos para vingar toda a desobediência do tal que quer enganar as pessoas, que é mentiroso e pai da mentira, estando prontos para vingar toda a desobediência quando for cumprida a vossa obediência. Olhais para as coisas segundo a aparência, segundo a carne. Se alguém confia de si mesmo que é de Cristo, porque recebeu Jesus como Salvador, aí está correto, não é? Pense outra vez consigo. E Jesus morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu. E fez isso para nos poder curar e libertar, salvar, etc. E Jesus morreu por todos, para que os que vivem num corpo humano não vivam mais para si, mas para aquele, o Senhor Jesus Cristo, que por nós morreu e ressuscitou. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. Não importa se é branco, se é negro, qual é a cor. Interessa que tem um espírito, e se receber Jesus como Salvador está unido com Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, ainda que também tenhamos conhecido Cristo, diz São Paulo, segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos deste modo. Jesus agora tem um corpo imortal, um corpo celestial, etc. Um corpo que já não morre, imortal, etc.
Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Nasceu de novo. O Espírito nasceu de novo. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo. Podemos dizer a Deus, Pai, obrigado, porque nos reconciliaste contigo mesmo, perdoaste os nossos pecados, etc. E tudo isto provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E devemos levar o Evangelho por todo o mundo a toda a criatura para que todos tenham paz uns com os outros, mas principalmente com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Segundo aos Coríntios 10, 1 a 5. Além disto, eu, Paulo, vos rogo, pela mansidão e benignidade de Cristo, eu que na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas ausente, ousado para convosco. Posso dizer a Deus, Pai, obrigado pela mansidão e benignidade de Cristo. Faz que esta mansidão e benignidade de Cristo habite em mim, no meu espírito, alma e corpo. Rogo-vos, pois, que quando estiver presente, não me veja obrigado a usar com confiança da ousadia que espero ter com alguns que nos julgam como se andássemos segundo a carne. Mas nós não combatemos segundo a carne. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Não lutamos usando armas carnais, materiais, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas do tal que é mentiroso e pai da mentira e nunca se firmou na verdade. E diz São Paulo ainda, vou ler um bocadinho atrás, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Destruímos os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo, com os argumentos que Cristo nos ensina, que o Espírito dele nos ensina. Aleluia. Já tínhamos lido esta parte, acho. Então vamos ler em 1 João 4,17. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual Ele é, somos nós também neste mundo. Então podemos dizer, o Senhor no céu reina. O Senhor não tem necessidade alguma, não está doente. E assim nós podemos viver pela fé. Qual Ele é, somos nós também neste mundo. Ele tem todo o poder. Ele está sentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso. Então, nós somos mais que vencedores. Segundo Romanos 8,37, a Ele, o Senhor Jesus Cristo, tudo se submete.
seja o tal ou seja outro qualquer, seja o mentiroso que é mentiroso e pai da mentira e nunca se firmou na verdade, que veio para roubar, matar e destruir, ou seja, outro qualquer. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia de juízo tenhamos confiança, porque qual Jesus é, somos nós também neste mundo. Aleluia. Vamos ler Hebreus 11, 1 a 5. Hebreus 11, 1 a 5. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Aparente significa que aparece, que pode ser visto com os olhos humanos e com os 5 sentidos. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que aparece, do que se vê. São Judas, capítulo 1, só tem um capítulo, verso 3, diz acerca da fé: amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, a salvação que é para todos os que creem e que recebem Jesus e que dizem que creem, porque a palavra é uma moeda de troca. Se nós dizemos que cremos, então isso está a criar-se em nós. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, que é pela fé, tive por necessidade de escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Deus já nos deu a fé. Temos que adquirir mais fé pela sua palavra. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela sua palavra. Glória ao Senhor, aleluia. Então vamos ler em Romanos 10, começando no verso 10, não, no verso 16, aliás. Mas nem todos têm obedecido ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De maneira que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Mas digo, porventura, diz São Paulo, né? Porventura não ouviram? Sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles, a palavra de Deus. E as suas palavras saíram até aos confins do mundo. Mas digo, diz São Paulo, porventura Israel não soube? Primeiramente, diz Moisés, eu vos porei em ciúmes com aqueles que não são povo, com os gentios, né? Com gente insensata, vos provocarei a ira. E Isaías ousadamente diz,
Foi achado pelos que me não buscavam. Foi manifestado aos que por mim não perguntavam. Mas para Israel diz: todo o dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Vamos ler aqui em Efésios, capítulo 2. Efésios, capítulo 2, verso 8, diz: porque pela graça sois salvos, não é pelas obras, não é por aquilo que fazemos, é porque Jesus morreu por nós, pagou o preço e nós só temos que receber e agradecer. Também podemos pedir, receber e agradecer. Repetindo, porque pela graça sois salvos por meio da fé, isto não vem de vós. A fé é um dom de Deus, foi Deus que deu. Deu para todos, mas aqueles que lerem a palavra de Deus e conhecerem mais o que Deus diz vão ter mais fé. Vão ter uma fé grande, uma fé pequena, uma fé, quer dizer, conforme o que eles lerem da palavra de Deus e conhecerem, entenderem também. Glória ao Senhor, aleluia. Vou ler agora aqui, como estávamos a ler, Hebreus 11, 1 a 5. E diz: pela fé, Abel, Caim matou Abel, né, no início. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício. Um sacrifício mais perfeito, não é? Maior nesse sentido, em que era mais perfeito. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim. E por esse sacrifício alcançou testemunho de que era justo. Eu creio que isto se referia ao facto de o Adão ter contado ao Caim e Abel que foi necessário peles para eles subsistirem. E isso simbolizava o Senhor Jesus que havia de vir. Então o Abel ofereceu um cordeiro. Vou ler outra vez. Pela fé, Abel oferecendo a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando a Deus testemunho dos seus dons. E por essa fé, o Abel, depois de morto, ainda fala. Ou seja, ser justo é dizer a verdade, não é? E o Abel disse a verdade que ele conhecia, que o pai lhe tinha comunicado. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Era um homem de muita fé, conhecia a palavra de Deus que o Adão lhe falava, e o Adão tinha deixado escrito, certamente seria isso. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua transladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus, que era justo, né? Glória ao Senhor. Hebreus 11:6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Se Deus já nos deu a fé, devemos usá-la. E como é que se usa a fé? Dizer: eu, Pai Celestial, eu creio que Tu existes e és galardoador daqueles que Te buscam. Glória ao Senhor. Então, isso é que é manifestar fé, falando. Se a pessoa vai comprar um pão, tem que levar uma moeda, ou, sei lá, algo para trocar, não é? Então, chega lá e diz: olha, está aqui €1, dê-me um pão. E a moeda é símbolo da fé. Portanto, lendo outra vez: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus
creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Ora, se eu for comprar um pão, eu tenho que acreditar que vou à mercearia e está lá o homem para me dar o pão, ou a mulher, né? O comerciante. Agora vamos a Mateus 15, 10 a 15. E Jesus, chamando a si a multidão, disse-lhes: ouvi e entendei. São dois verbos necessários, né? Ouvir e entender. Se a pessoa ouve, mas não entende, não adianta nada. Então, etc. O que contamina o homem não é o que entra na boca. Pode entrar pelo nariz, né? Mas o que sai da boca, isso é o que contamina o homem. Então, acercando-se dele, de Jesus, os seus discípulos, disseram-lhe: sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram, porque eles lavavam muito as mãos, né? Então, eles escandalizaram-se. Jesus, porém, respondendo, disse: eles são plantas que o meu pai não semeou, posso dizer assim, né? Na tradução assim rápida. Não plantou, então eles serão arrancados. Ou seja, se não receberem o Senhor Jesus como Salvador, o tal está a enganá-los e eles vão ser arrancados e lançados no forno de fogo ardente. Vai lembrar aqueles dois amigos de Daniel que o rei Nabucodonosor os lançou no forno de fogo ardente, mas Jesus estava com eles e então nada de mal lhes aconteceu. Então Jesus aconselha aos seus discípulos: deixai-os, não os ouçam, são condutores cegos, são cegos e conduzem os outros cegos, que também não sabem nada da minha doutrina, da doutrina do Senhor Jesus Cristo. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Há de haver uma cova em que eles vão cair, né? Porque não veem o caminho. Não têm a luz. Jesus disse: vós sois a luz do mundo e o sal da terra. Aqui mais um último versículo. E Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: explica-nos essa parábola. Vou ler em Mateus 15, 22 a 27. E eis que uma mulher cananeia saíra daquelas cercanias, clamou dizendo a Jesus: Senhor, filho de Davi. Ela acreditava que Jesus era o verdadeiro Messias. Tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoninhada. Era o tal que veio para roubar, matar, destruir. É mentiroso e pai da mentira e nunca se firmou na verdade. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé de Jesus, rogaram-lhe, dizendo: Jesus, despede-a, manda embora. Ela vem gritando atrás de nós. E Jesus respondendo disse: eu não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. E a mulher não era israelita, era cananeia. Então chegou a senhora e adorou a Jesus, dizendo: Senhor, socorre-me. Ela acreditou que Jesus podia socorrê-la, socorrendo a sua filha. Jesus, porém, respondendo, disse: não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos, que assim os filhos ficam com fome, né?
Jesus era muito engraçado e ele punha assim à prova a fé das pessoas. E ela, a senhora Cananeia, disse: sim, senhor, concordo, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Ou seja, dá-nos um bocadinho que tenha caído, que já não faça falta. Dá-nos um bocadinho do teu poder e cura a minha filha. Glória ao Senhor. Agora, Mateus 15, 28. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher cananeia, grande é a tua fé, embora não sejas israelita, mas tens muita fé. Deus tinha-lhe dado fé, não é? Então o Senhor Jesus continuou: seja isso feito para contigo, como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. A palavra de Deus funciona, a palavra de Deus é viva, eficaz e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até à divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas. É apta para discernir os pensamentos e intenções do coração e até faz fugir os demónios. O tal, os tais. Glória ao Senhor. Agora Mateus 8, 10 a 13. E maravilhou-se Jesus ouvindo isto e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Este era outro caso, mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. O Senhor disse a Moisés, quando ele lhe perguntou qual é o teu nome, ele disse: eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e Jacó. Aleluia. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Os israelitas, descendentes de sangue do Abraão, do Isaque e do Jacó. É triste, mas é assim que diz aqui. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Faz lembrar a história do filho pródigo. O filho mais velho ficou todo zangado porque o pai tinha recebido o filho mais novo. Não tinha amor, não era justo. Então o Senhor Jesus continua a dizer: e os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então, o que é que acontece? Os filhos do reino precisam de receber Jesus como Salvador, como eu fiz, e durante todos estes anos o Senhor me tem abençoado, me tem dado mais fé, e eu tenho obtido mais fé ao estudar a palavra de Deus, ao ensinar, eu sou ensinado. O Senhor continuou: e os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Sim, porque nós vivemos, segundo o Moisés diz, 70 anos. E depois morremos, deixamos cá o corpo e temos que dar contas a Deus. Então, devemos receber Jesus como Salvador. Ele é a única saída, Ele é o caminho, a verdade e a vida para chegarmos a Deus, para nos reconciliarmos com Deus. Deus é o único que nos pode salvar. E o Senhor Jesus disse ao centurião, era um centurião: vai como creste te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Este homem era justo. O seu criado estava doente, mas ele procurou a Jesus para o curar.
Glória ao Senhor. Era um homem consciente. Marcos 10, 45 a 49. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E só assim é que Ele nos pode servir bem, pode nos salvar, curar, libertar, nos dar qualquer coisa que nós precisemos. Continuando. E depois foram para Jericó. E saindo Jesus de Jericó com os seus discípulos, uma grande multidão atrás dele, vê também Bartimeu, o cego, filho de Timeu. Estava sentado junto do caminho, mendigando, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar. Ele certamente pensava e dizia: se eu visse, gostava tanto de ter os olhos como as outras pessoas. E o Senhor nos dá além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Glória ao Senhor. Vou repetir. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi. Ele acreditava que Jesus era o verdadeiro Messias. Então vou ler outra vez. Ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O Senhor Jesus tem misericórdia de nós ainda hoje. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Vou repetir. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos repreendiam o cego Bartimeu, estava lá a pedir esmola, repreendiam-no para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Glória ao Senhor. E não é que Jesus teve misericórdia dele? Glória ao Senhor. Diz aqui: e Jesus parando. Imagino Jesus parando aqui perto de mim para me ajudar, para me curar, para me libertar. Aleluia. Jesus parando disse que os chamassem. Certamente os anjos de Jesus estão a dizer-me a mim, estão a dizer, Jesus está a dizer aos seus anjos para me chamarem, e eles estão-me a chamar, dizendo: tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama. E ele curou aquele cego, glória ao Senhor, aleluia. Eu posso dizer: Jesus, dá-me luz, abre os olhos do meu entendimento, glória a ti, Senhor querido. Marcos 10, 50, 52. E o cego Bartimeu, lançando de si a sua capa, levantou-se. Ele deixou aquilo em que ele confiava até aquela altura, que o protegia, que lhe dava calor, e foi ter com Jesus. Ele não via, mas ele foi. Ele ouvia a sua voz. E Jesus, falando, disse-lhe: cego Bartimeu, o que é que queres que eu te faça? E o cego Bartimeu lhe disse: Mestre, faz que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou.
E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Eu posso dizer a Jesus, Jesus querido, eu creio que estas palavras também são para mim. A minha fé me salvou, me curou. Glória a ti, Senhor querido. Vou repetir o versículo anterior. E Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Aleluia. 2 Pedro 5:9. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé virtude, e à virtude a ciência. Posso dizer ao Pai, Pai, eu ponho nisto mesmo toda a diligência, e eu acrescento à minha fé a tua virtude, e à tua virtude acrescento a ciência, e à tua ciência acrescento temperança, e à tua temperança eu acrescento paciência, e à tua paciência eu acrescento piedade, e à tua piedade eu acrescento o amor fraternal, e ao amor fraternal acrescento a tua caridade. Porque, diz São Pedro, se em vós houver e abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Eu posso dizer, Pai, purifica os meus antigos pecados, limpa-me completamente pelo teu Santo Espírito. Amém. 1 Pedro 1:7-9. Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que parece e é provado pelo fogo e fica bom na mesma, né? Até adquire uma melhor forma, uma melhor cor, é provado pelo fogo, se achem louvor, glória ao Senhor. Faz que pela fé, Pai, eu louvo, ensina-me a cantar, a louvar-te, a adorar-te, a mim, a minha esposa, aqueles por quem oro. Então vou ler outra vez, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que parece, é provado pelo fogo, se achem louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Aleluia. Ao qual não havendo visto a mais, no qual não o vendo agora, mas crendo, os alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, salvação das vossas almas. Posso dizer a Deus, Pai, embora eu não veja o teu Filho Jesus Cristo, eu o amo, não o vendo agora, mas creio nele, creio que ele ressuscitou, está vivo no céu contigo. Eu me alegro, Pai, com gozo inefável e glorioso. Eu vou alcançar o fim da minha fé, o alvo da minha fé, que é a salvação da minha alma. Ajuda-me a ir e pregar o Evangelho por todo o mundo, a toda a criatura, Pai, no nome de Jesus. Aleluia. Então, amigos, estamos a terminar. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Tchau, até outro dia, no nome de Jesus. Amém.